Você embarca no avião, se acomoda no assento, olha pela janela e, já se perguntou quem pagou por aquela máquina enorme? Como é possível que uma companhia aérea tenha dezenas ou até centenas de aviões, se cada um custa mais do que um arranha-céu inteiro? Hoje, no Aerocéu, vamos revelar um dos segredos mais obscuros e desconhecidos do mundo da aviação moderna. Como as companhias aéreas realmente compram os aviões. E já te aviso, não é como você imagina. Não há transferências milionárias diretas, nem cheques em nome da Boeing ou da Airbus. O que existe é um sistema financeiro tão complexo que deixaria Wall Street corado. Mas antes de começar, fique até o final, porque eu vou te revelar uma manobra secreta que as companhias usam para ter aviões novos sem colocar quase nenhum dólar do próprio bolso. Para entender, primeiro é preciso olhar o preço real dessas máquinas. Um Boeing 737 MAX ou um Airbus A320neo, os modelos mais usados em voos comerciais, têm preço de catálogo perto de US 100 milhões. E se falamos de gigantes como o Boeing 787 Dreamliner ou o Airbus A350, os valores passam facilmente de US 300 milhões. Mas aqui vem a primeira surpresa. Ninguém paga isso inteiro. Sim, do jeito que você ouviu. Aquelas cifras que aparecem nos comunicados, pedido avaliado em 700 bilhões de dólares, são ilusão. Um truque de marketing. Os fabricantes anunciam esses números para impressionar o mercado, mas, na prática, as companhias negociam descontos de até 50%. Por exemplo, em 2023, a Air India anunciou um pedido histórico de 470 aviões à Airbus e à Boeing, com valor teórico de mais de US 70 bilhões. No entanto, o preço real foi menos da metade. Então, da próxima vez que você vir cifras astronômicas, lembre, ninguém paga o preço de etiqueta. Avião tem preço de vitrine, o que vale é o preço negociado. Agora, mesmo com desconto, como pagar algo tão caro? Aqui começa o verdadeiro segredo. As companhias não compram os aviões à vista, nem mesmo as maiores do mundo. Elas fazem como quem compra uma casa, multiplicado por 100. Encomendam anos antes da entrega e pagam por etapas. Primeiro, deixam um sinal. Depois, fazem vários pagamentos durante a fabricação, os chamados Pre-Delivery Payments. E por fim, quando o avião está pronto para voar, pagam o saldo final. E de onde sai esse dinheiro todo? Na maioria dos casos, não da companhia aérea. Vem de bancos, fundos de investimento e, às vezes, até do próprio fabricante. Imagine isto. Uma companhia anuncia um pedido de 20 aviões novos. Para pagar, cria um fideicomisso, um veículo financeiro. Os bancos colocam o dinheiro e o próprio avião fica como garantia do empréstimo. É como uma hipoteca aérea. Se a companhia não paga, o banco fica com o avião. Nos Estados Unidos existe um sistema sofisticado para isso, os EETC Enhanced Equipment Trust Certificates. Basicamente, são títulos, bônus lastreados em aviões. Os investidores compram esses títulos, o dinheiro vai para o fabricante e a companhia aérea paga aos poucos nos anos seguintes. Em outras palavras, os investidores são os verdadeiros donos temporários desses aviões, enquanto a companhia só opera. E, de quebra, ainda leva o mérito na imprensa por comprar uma frota nova. Mas não acaba aqui. Quando as companhias são de países onde bancos não emprestam com facilidade, entram em cena as agências de crédito à exportação. Instituições como o Export-Import Bank dos EUA ou o UK Export Finance do Reino Unido garantem os empréstimos para que o fabricante receba sem risco. Assim, Airbus ou Boeing conseguem vender sem se preocupar com a solvência do comprador. Ou seja, atrás de cada avião novo que você vê voando, há um exército invisível de banqueiros, advogados e analistas financeiros puxando os fios. E se você está pensando, alguma companhia paga aviões em dinheiro? A resposta é, quase nunca. Algumas poucas como Emirates ou Qatar Airways, com lucros bilionários, podem pagar à vista parte do pedido. Mas mesmo elas financiam a maioria. Porque pense, cada dólar usado para comprar um avião é $1 a menos para marketing, manutenção ou novas rotas. Por isso, a maioria busca equilíbrio entre caixa e dívida, mantendo liquidez enquanto continua crescendo. E aqui chega uma pergunta-chave. Se comprar um avião é tão caro, complicado e lento, por que não simplesmente alugar? O que vem agora vai mudar completamente sua forma de ver a aviação comercial. Porque o que as companhias fazem hoje já não é comprar aviões.
é algo muito mais inteligente e sombrio. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como metade dos aviões que você vê no céu nem sequer pertencem às companhias que os operam. E como existe um sistema global que permite voar centenas de bilhões de dólares em dívida, sem que ninguém perceba. Imagine por um instante alguém te dizer: esse avião que você está vendo não pertence à companhia. Pertence a um banco, a um fundo ou a uma empresa na Irlanda. Soa estranho, mas é a realidade. Hoje, metade e em alguns segmentos até mais dos aviões no céu não são propriedade legal de quem os opera. Estão alugados. E por trás desse aluguel, há um mercado global de centenas de bilhões de dólares. Comecemos pelo básico. O que é um lessor? Um lessor é uma empresa que compra aviões da Airbus ou Boeing e depois aluga para as companhias por 5 a 12 anos. Esses lessors são gigantes financeiros. Compram, possuem, gerem e revendem aviões como se fossem imóveis móveis. Nomes como Air Castle, Avolon, SMBC Aviation Capital ou Goshawk não soam como companhias aéreas, mas são donas legais de uma imensidão de fuselagens pintadas com logotipos famosos. Por que as companhias fazem isso? Flexibilidade. Alugar evita a enorme saída de caixa. Inicial. Permite expandir a frota sem asfixiar a tesouraria. Se a demanda cai, devolve aviões. Se sobe, aluga mais. Para modelos low cost com frotas homogêneas, o leasing operacional foi a alavanca que permitiu crescer em velocidade. Mas essa conveniência tem preço. No longo prazo, pode sair mais caro do que ser dono. Agora entra em cena um instrumento financeiro com cara de banca de investimento. Os EETC, Enhanced Equipment Trust Certificates. Traduzindo, títulos garantidos por aviões. Funciona assim. Um veículo financeiro compra os aviões, emite títulos no mercado. Os investidores compram esses títulos e, na prática, emprestam o dinheiro para a compra. A companhia paga periodicamente ao veículo para amortizar os títulos. O avião é a garantia. Se a companhia inadimplir, os investidores tomam o ativo. O efeito prático é impressionante. Investidores globais de fundos de pensão asseguradoras colocam capital para comprar aviões. A companhia aparece operando unidades novas, mas o financiamento correu fora do balanço tradicional, ou com termos diferentes de um empréstimo comum. Para os fabricantes, perfeito. Recebem e vendem mais. Para os investidores, atraente, retornos estáveis historicamente. Para a companhia, expansão sem drenar liquidez. Um segundo ator crucial são as agências de crédito à exportação, ECA. Imagine uma companhia de um país com setor bancário fraco, querendo comprar aviões de um fabricante europeu ou americano. As ECAs, bancos de exportação de governos, garantem os empréstimos feitos por bancos comerciais. Assim, o risco sai do vendedor. Se a companhia não paga, a ECA cobre. É uma rede de segurança que viabiliza vendas gigantes e ajuda países emergentes a renovar suas frotas. E tem a jogada para transformar ativos em liquidez imediata. O Sale and Leaseback. Funciona assim. A companhia vende um avião que já é seu para um lessor e o aluga de volta na hora. Resultado: entra dinheiro, fresco em caixa, mas a companhia continua operando o avião. É engenharia contábil que melhora indicadores, libera capital e, se feita no tempo certo, sustenta a expansão. Em crises ou para abrir novas rotas, muita gente recorre a isso. Vende o ativo e fica com o uso. Outro ponto: existem tipos diferentes de leasing. O operacional é como alugar um carro ou avião, não entra como ativo no balanço da companhia, fica no do lessor. O financeiro é como comprar a prazo. Contratos de 15 e 20 anos, em que a companhia assume manutenção e riscos, e no fim, pode ficar com o avião. Cada tipo tem impactos fiscais e contábeis diferentes. Escolher entre um e outro é quase um ato de estratégia corporativa. Também vale citar o papel direto dos fabricantes. A Airbus e Boeing não apenas vendem aviões, facilitam as vendas. Oferecem soluções financeiras, garantias, programas de recompra e, às vezes, participam de consórcios de leasing para fechar pedidos grandes. Por quê? Porque cada pedido fechado reduz incerteza de produção e protege margens. Qualquer apoio financeiro que acelere vendas é um bom investimento. E as zonas-chave desse mercado? A Irlanda, por exemplo, é conhecida pelo ecossistema de lessors e por vantagens fiscais que atraem fundos. Muitas estruturas societárias de leasing nascem lá por motivos tributários e regulatórios. Isso explica por que um avião operado por uma companhia latino-americana
pode estar registrado numa firma em Dublin e financiado por investidores da Ásia. Tudo isso parece complexo, mas tem uma consequência muito humana. As companhias podem prometer frotas jovens e renovadas sem ter pago a maior parte em dinheiro. A expansão rápida, o surgimento de novas low costs e a renovação em mercados emergentes só foram possíveis graças a essa rede financeira global. Para fechar este bloco, um exemplo que mistura empréstimo, leasing e fabricante. Uma companhia pequena assina pedido de 20 aviões. Sem liquidez, negocia assim. Um lessor compra os 20, emite EETC. Um banco nacional garante parte via ECA. E a Airbus oferece apoio técnico e garantias para fechar a operação. Em 2 anos, a companhia voa com frota moderna sem ter desembolsado o valor total. Orquestra financeira pura. E agora a pergunta: se metade dos aviões não são das companhias, quem tem o poder real nessa indústria? Quem controla a frota global? Os operadores ou os grandes fundos? A seguir, eu te conto como os fabricantes usam incentivos ocultos e acordos não divulgados para garantir pedidos gigantes, e como isso pode afetar uma companhia pequena que só queria voar. Até aqui, você já sabe que muitas companhias não são donas dos aviões, mas arrendatárias numa rede global de bancos e fundos. Mas, quem puxa os fios dessa rede? A resposta é simples e perturbadora. Os fabricantes: Boeing, Airbus e, cada vez mais, a chinesa Comac. E o que eu vou te contar agora não aparece nos comunicados oficiais. Por trás de cada anúncio triunfal de pedido recorde, existe uma guerra de incentivos, pressões políticas e acordos confidenciais que decide qual companhia decola e qual se estilhaça financeiramente. Porque na aviação, os aviões não só se compram, também se negociam como fichas de poder. Exemplo real. Quando a American Airlines anunciou seu pedido histórico conjunto à Boeing e à Airbus em 2011, a cifra foi tão grande que sacudiu Wall Street. Centenas de aviões, bilhões em jogo. Mas o que não foi dito é que a decisão resultou de uma guerra secreta de descontos e favores corporativos. A Airbus ofereceu preços 45% menores, treinamento gratuito para pilotos e técnicos e uma linha de crédito apoiada pelo governo francês. A Boeing respondeu com financiamento direto, manutenção de longo prazo e garantias de recompra via sua divisão de leasing. A American acabou dividindo o pedido, usando a concorrência para arrancar as melhores condições. E quase todas as grandes fazem o mesmo. Dividem não só por conveniência operacional, mas para forçar os fabricantes a competirem entre si. O problema é que, quando eles competem, as condições ficam tão agressivas que roçam o irracional. Há casos documentados em que a Airbus vendeu a 320 abaixo do custo só para evitar que a companhia fechasse com a Boeing. E vice-versa. E quem paga por essa guerra? Você? Porque cada incentivo, crédito ou desconto acaba refletido em tarifas, sobrecustos ou decisões operacionais que priorizam economia acima da experiência. Tem mais. Os fabricantes não vendem só aviões, vendem relacionamento. Quando uma companhia faz um grande pedido, recebe privilégios ocultos, treinamento de tripulação gratuito, manutenção inicial sem custo, peças com desconto pesado. Tudo assinado em anexos confidenciais que nunca vêm a público. E há as garantias de recompra. Se a companhia tiver problemas financeiros ou quiser renovar a frota, o fabricante se compromete a recomprar os aviões por um valor pré-acordado. É um salva-vidas corporativo reservado a clientes estratégicos. Delta, Emirates, Lufthansa costumam ter. As pequenas, não. Essa diferença pode ser a fronteira entre sobreviver e sumir. E os governos? Aviação também é geopolítica. Cada grande venda é um acordo diplomático. Comprar Airbus apoia a Europa. Comprar Boeing apoia os EUA. Por isso há apoio estatal direto ou indireto, subsídios, créditos, isenções e pressão diplomática. Exemplo claro: o acordo Qatar Airways-Boeing em 2022. Enquanto se negociava o 777X, houve pressão diplomática para fechar a venda antes da certificação final. Por quê? Porque cada venda bilionária gera milhares de empregos. E nenhum governo quer perder esse pedaço do bolo. Quando as companhias são de países emergentes, o jogo é ainda mais estratégico. Boeing e Airbus podem oferecer condições extremamente favoráveis, créditos brandos, peças grátis, formação em troca de algo maior, fidelidade. Depois que uma companhia adota uma família A320 ou 737, mudar de fabricante fica caríssimo. Retreinar tripulações, ajustar estoque de peças,
Trocar simuladores. É uma conta que pode passar de US 100 milhões. Por isso, os fabricantes fazem de tudo para amarrar o cliente. A um nível ainda mais escuro, contratos de compra podem incluir cláusulas secretas que limitam a concorrência. Por exemplo, a companhia se compromete a não adquirir aviões do rival por X anos, ou a comprar exclusivamente de um fabricante se receber condições preferenciais em leasing ou manutenção. Na prática, acordos de exclusividade camuflados. Alguns analistas comparam ao sistema de concessionárias de carros, só que global. O fabricante não só te vende o avião, te amarra ao ecossistema por décadas. E se você acha que isso soa conspiratório, saiba, existem casos de fabricantes resgatando companhias para não perder pedidos ou reputação. Na crise de 2020, a Boeing ajudou a reestruturar dívidas de várias companhias para evitar cancelamentos em massa. A Airbus fez o mesmo na Europa. Perder um cliente pode ser pior do que entregar um avião sem receber tudo. O mais irônico, ninguém controla tudo. Companhias dependem dos fabricantes. Fabricantes dependem dos governos. Governos dependem de empregos e investimentos que esses contratos geram. É um círculo perfeito, onde o dinheiro nunca para, mas a dívida cresce como sombra. No próximo bloco, eu vou te mostrar como tudo isso pode desabar com um único evento global, e por que alguns especialistas dizem que o sistema atual de compra e leasing é uma bomba relógio. Você também vai ver como uma única crise pode deixar centenas de aeronaves novas sem decolar, e seus verdadeiros donos brigando para ver quem paga a conta. Você viu como as companhias não compram diretamente, como os fabricantes manipulam o tabuleiro, e como bancos, fundos e intermediários movem bilhões para cada voo decolar. Agora vem a parte mais inquietante. O que acontece quando esse castelo de dívida balança? Porque, por mais sólido que pareça, o sistema financeiro que sustenta a aviação moderna funciona como uma torre de cartas. E tudo pode cair com um único golpe. Voltemos a 2020. A pandemia parou o tráfego aéreo quase por completo. De um dia para o outro, milhares de aviões ficaram no chão. As companhias pararam de faturar, mas pagamentos de leasing, manutenção e dívida continuaram correndo. O resultado foi brutal. Empresas tradicionais quebraram. Outras entregaram aviões novos sem sequer usá-los. E pela primeira vez, os verdadeiros donos, os fundos de leasing, apareceram. Imagine, uma companhia com 100 aviões arrendados para de pagar. O lessor, proprietário legal, pode reaver os aviões, mas não há compradores, ninguém está voando. Cento e tantas aeronaves ficam estacionadas em desertos e hangares, custando milhões em manutenção, seguro e pátio, enquanto os investidores esperam um milagre. Foi a primeira prova de que o sistema é mais frágil do que parece. Leasings, garantias de recompra e empréstimos lastreados em aviões dependem de um único fator: que os aviões continuem voando. Se param, tudo quebra. E não são só pandemias que ameaçam essa bolha. Também tecnologia, preço do combustível e geopolítica. Exemplo recente: as sanções à Rússia em 2022. Da noite para o dia, 400 mais aviões arrendados por empresas ocidentais ficaram presos em território russo. Lessors perderam o acesso, seguradoras negaram cobertura, e companhias russas seguiram operando as aeronaves sem autorização. Perdas estimadas: US 10 bilhões. Um único conflito expôs a vulnerabilidade do sistema, e há algo ainda mais escuro. Cada avião financiado e cada operação de leasing se apoia em uma cadeia de dívidas que são revendidas entre bancos, fundos e investidores do mundo todo. Os mesmos instrumentos que colapsaram a economia em 2008 toneladaítulos, derivativos, trusts complexos, hoje existem também na aviação. A diferença é que, em vez de casas, o colateral são aviões. Estima-se que mais de US 300 bilhões em ativos aéreos estejam empacotados em produtos financeiros. Isso significa que, se uma crise vier forte, não caem só as companhias, caem fundos, bancos e seguradoras. E mesmo assim, o sistema segue crescendo. Todo ano há recordes de pedidos, promessas de frotas novas, fundos buscando comprar mais para alugar. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Aviões, por mais eternos que pareçam, caducam financeiramente. Com 15 e 20 anos, o valor contábil cai tanto que deixa de valer mantê-los em leasing. Os lessors vendem, reciclam ou convertem em cargueiros. O ciclo se reinicia. Novos aviões, nova dívida, novos contratos. O problema: cada ciclo deixa uma pegada de dívida maior que a anterior.
É um sistema que precisa crescer para não colapsar. Se parar de crescer, afunda. Alguns especialistas já falam de uma possível bolha aérea. Excesso de oferta de aviões novos, dívida acumulada e mercado incerto podem provocar um colapso em cadeia. Não seria a primeira vez. Nos anos 90 e em 2008, centenas de aviões novos ficaram sem comprador. Hoje, porém, o mercado é 10 vezes maior. Mesmo assim, as companhias seguem assinando pedidos recorde. Por quê? Porque não podem ficar para trás. Num setor onde eficiência, imagem e modernidade vendem vantagem, ter avião novo é quase obrigação, mesmo que isso signifique hipotecar o futuro. Os fabricantes sabem e jogam com essa necessidade. Oferecem créditos, leasing direto, recompra, manutenção por décadas. Cada avião entregue é também nova dívida. Então, o que acontece se o sistema colapsa? Se a companhia para de pagar, o lessor perde receita. Se o lessor perde receita, bancos e fundos entram em perdas. Em larga escala, fabricantes sofrem cancelamentos, governos fazem resgates e a cadeia global para. Não por falta de passageiros, mas porque o dinheiro que sustenta os aviões deixa de fluir. No fim, o segredo escuro não está só em como se compram aviões, mas em como o sistema se mantém num equilíbrio precário. Um equilíbrio em que cada voo, cada passageiro e cada passagem barata dependem de uma coreografia financeira complexa que pode desmoronar com uma turbulência global. Então, da próxima vez que você embarcar e ouvir o comandante dar as boas-vindas, lembre, aquela máquina de centenas de milhões de dólares provavelmente não pertence à companhia, nem ao país que a opera, nem sequer ao banco que a financiou. Pertence a um sistema tão grande e interconectado que poucos entendem como se sustenta. E esse sistema, embora invisível, determina quanto você paga, quais aviões decolam e quais nunca irão. Se você curtiu esta viagem pelos segredos financeiros do céu, deixa o like e se inscreve no Aerocéu, porque aqui continuamos revelando os mistérios mais fascinantes da aviação moderna, onde nada nem a propriedade de um avião é tão simples quanto parece. Quer saber o que acontece com os aviões que as companhias já não conseguem pagar? Então não perca o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu prometo, ele vai mudar sua forma de ver cada voo, para sempre.